E aí, galera do Tempo Bom? Preparados para embarcar numa frente quente de conhecimento e calor humano? Hoje a aula está no ponto. Nem latitude de cara fechada vai esfriar o nosso clima, nem altitude de humor baixo vai deixar a vibe cair. Se bater aquela dúvida durante a aula, não se preocupe. Aqui o conteúdo sobe mais que temperatura de cidade sem árvore. Você vai aprender porque tem lugar que é sempre altitude astral, vai entrar na onda da maritimidade e sair dessa maré de preguiça, descobrir que continentalidade é aquela sensação de morar tão longe do mar que mesmo o vento esquece de levar notícias fresquinhas e que as correntes oceânicas são tão influentes que até os peixes seguem elas nas redes sociais. Então, segura essa previsão. Nesse canal, clima só dá bom. Olha a onda! Os fatores climáticos são características do ambiente físico e processos naturais que influenciam diretamente os elementos climáticos em uma determinada localidade. Latitude. A latitude define a inclinação com que os raios solares atingem a superfície terrestre. Note na ilustração que áreas próximas ao Equador, ditas de baixa latitude, contam com mais insolação durante todo o ano por receber os raios solares perpendicularmente. Logo, na média, seu estado térmico é mais elevado. Regiões de alta latitude, mais próximas aos polos, recebem obliquamente os raios solares, o que dificulta a absorção da energia, gerando ambientes mais frios. Outra forma de diferenciar latitudes altas e baixas é observar o efeito de espalhamento da energia solar nas altas latitudes, ao passo que baixas latitudes concentram mais os feixes de luz do Sol. A variação latitudinal é o fator mais importante na diferenciação térmica entre as zonas climáticas tropical, temperada e polar. Um exemplo clássico do contraste térmico gerado pelo efeito latitudinal encontramos nas cidades de Macapá e Bordeaux, ambas próximas ao nível do mar. Só que Macapá, no norte do Brasil, fica praticamente sobre a latitude 0 grau e registra temperaturas médias anuais de cerca de 27 a 28 graus Celsius, enquanto Bordeaux, na França, está a cerca de 45 graus norte e tem média anual ao redor de 13 a 14 graus Celsius. Altitude. Quanto maior a altitude de um local, menor a pressão atmosférica pela rarefação do ar e menos presença de umidade. Nestas situações, a geração e retenção de energia térmica é menos eficiente, tornando as regiões elevadas, mesmo em áreas tropicais, consideravelmente frias. Em uma condição atmosférica padrão, a cada 100 metros de altura, a temperatura diminui cerca de 0,6 graus Celsius, o que os cientistas chamam de gradiente vertical normal. Vejamos os casos de Bogotá, na Colômbia, e Guayaquil, no Equador. Mesmo estando em latitudes aproximadas, a diferença de temperatura entre ambas é gritante. São 14 graus Celsius de temperatura média em Bogotá contra 27 graus Celsius em Guayaquil. Maritimidade e continentalidade. A proximidade de grandes corpos d'água, especialmente oceanos, torna o clima mais úmido, o que reduz a amplitude térmica anual. O mar atua como um amortecedor, aquecendo lentamente e perdendo calor aos poucos, resultando em menores extremos de temperatura ao longo do ano. A presença da vegetação abundante também pode provocar um efeito similar ao da maritimidade, influenciando a umidade e a temperatura de uma região. Florestas densas liberam vapor de água na atmosfera por meio da evapotranspiração, aumentando a umidade do ar e contribuindo para a formação de nuvens e chuvas, o que ajuda a moderar as temperaturas locais. Por outro lado, quanto maior a distância do mar, maior a amplitude térmica e menor a umidade local, criando climas secos e extremos em regiões continentais e distantes dos oceanos. Vejamos o caso da capital baiana. Próxima ao nível do mar, localizada na mesma latitude que Cuiabá e sob forte efeito da maritimidade, Salvador apresenta uma amplitude térmica anual baixa, com temperaturas que variam entre aproximadamente 22 e 28 graus Celsius, devido à influência do Oceano Atlântico que mantém o clima mais ameno e úmido. Por sua vez, Cuiabá, capital do Mato Grosso, situada praticamente na mesma latitude e a apenas 150 metros acima de Salvador, por estar em área interiorana, distante do mar, sofre efeito da continentalidade. A amplitude térmica anual é alta, com temperaturas que podem variar entre 15 e 35 graus Celsius. Correntes oceânicas. São movimentos de grandes massas de água desencadeados pela ação combinada da rotação da Terra e dos ventos de superfície, que tem a ver com o aquecimento desigual causado pela insolação.
são como rios fluindo dentro dos oceanos, num padrão de circulação fechado, conhecido como giro de correntes, que se dá no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Nas proximidades dos círculos polares, as águas profundas e frias alimentam as correntes frias, que partem em direção à linha do Equador, e na medida em que se aquecem, retornam em direção aos polos, fechando a circulação. Elas causam a queda da temperatura nas áreas litorâneas, o que resulta em condensação do ar e formação de chuvas no oceano. Daí, quando a massa de ar chega à costa, já se encontra seca. A corrente de Humboldt é uma das mais importantes, sendo a principal responsável pela existência do deserto do Atacama, no Chile. Já as correntes oceânicas quentes têm origem nas regiões tropicais e se deslocam em direção aos polos, levando águas aquecidas e umidade para as latitudes mais elevadas. Um exemplo clássico é a corrente do Golfo, que impede o congelamento do Mar do Norte e umidifica o ar, amenizando o inverno nos países da Europa Ocidental. As correntes frias influenciam a costa oeste dos continentes, enquanto as quentes trabalham na costa leste. Áreas de encontro de correntes frias e quentes estão relacionadas ao fenômeno da ressurgência. Trata-se de uma movimentação vertical da massa oceânica em que as águas frias e profundas, ricas em nutrientes, sobem para a superfície do mar por causa do deslocamento das águas superficiais para longe da costa, provocado pelos ventos que sopram paralelamente à costa. Cria-se assim condições ideais para a proliferação do fitoplâncton, que sustenta a cadeia alimentar marinha. A abundância de nutrientes favorecida pela ressurgência é fundamental para a alta produtividade pesqueira nessas regiões, beneficiando diretamente a pesca comercial e local. Também figuram no rol de fatores climáticos importantes as massas de ar, a urbanização e o relevo. Trataremos de cada um em um momento mais apropriado. E assim a nossa aula vai se despedindo. E sem essa de falar que a sua vida está igual à corrente oceânica, cheia de voltas e sem direção fixa. A sua maré vai virar, confia! Valeu por navegar nessa onda comigo. Até a próxima, galerinha do Tempo Bom, quando mergulharemos em outro conteúdo de bastante profundidade. Comenta aí embaixo, deixa o like. Fui!